Olá pessoal, nós vamos dar continuidade com a geometria analítica com a correção da página 144. Na primeira questão, pede que você construa o gráfico cartesiano da reta Q de equação 3x menos 2y menos 12 igual a zero. Primeiro, nós vamos ter que reduzir a equação dessa reta para a gente verificar o toque da reta no eixo y, que será o seu coeficiente linear. Bom, para reduzir a equação dessa reta, nós vamos ter que isolar o valor de y, colocando esse valor do y no outro membro. Deixa o x e o número termo independente de um lado e o y de outro lado. Levando menos 2y para o outro lado, nós vamos ficar com 2y, que é igual a 3x menos 12. Como o y tem que estar totalmente isolado, como ele estava multiplicando aqui o 2, esse 2 passa dividindo os dois termos no segundo membro. Agora, podemos fazer a divisão de menos 12 por 2, que dá menos 6. Portanto, a equação reduzida da reta y igual a 3 meios de x menos 6, onde 3 meios é o coeficiente angular e menos 6 é o coeficiente linear, que será o corte da reta no eixo y. Mas para construirmos o gráfico, é necessário saber onde a reta toca também no eixo x. A partir do coeficiente linear, nós já sabemos que quando esse é o coeficiente linear, então isso vai ser um ponto 0 e 6. 0 e 6. E para ela tocar o eixo x, nós vamos ter que o y tem que ser 0. Portanto, assumindo y igual a 0, é igual a 0, que é igual a 3 meios de x menos 6. Levando menos 6 para o outro lado da igualdade, nós temos 3 meios de x igual a 6. Fazendo aí o produto cruzado, obtemos 3x igual a 12. Portanto, x igual a 12 dividido para 3, que dá igual a 4. Como na equação da reta nós tínhamos o coeficiente linear igual a menos 6, agora nós podemos perceber que onde a reta vai tocar no eixo x é no ponto P', 4 e 0, pois nós assumimos que o y seria 0. Substituindo lá na equação o 0, nós encontramos o x igual a 4. Agora, nós podemos construir o gráfico da reta de equação 3x menos 2y menos 12 igual a 0. Então, para construir o gráfico, como nós já temos o ponto 0 e menos 6 e 4 e 0, nós podemos marcar esses dois pontos no gráfico. Então, 0 e menos 6, nós vamos contar menos 6 para baixo aqui no y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Menos 6. E 4 para a direita. 1, 2, 3, 4. 4 aqui, e agora é só passar o traço do gráfico da reta. Portanto, é um gráfico, né, de uma reta onde representa uma função crescente e tem coeficiente angular negativo. Aliás, coeficiente linear negativo. E o coeficiente angular é positivo, já que é uma função crescente. Agora, nós vamos construir o gráfico desta reta na letra B, a reta T, que tem equação 2x mais 3y igual a 0. Fazemos o mesmo procedimento, isolando o valor do y
e deixando na equação reduzido para nós verificarmos onde é o coeficiente linear, ou seja, o toque da reta no eixo y. Posteriormente, igualamos o y igual a zero para sabermos onde ela toca também no eixo x. Então, deixando o y já no primeiro membro sozinho, levamos o 2x para o segundo membro. Isolando o y definitivamente, nós temos y igual a menos 2x sobre 3. Portanto, o n vai ser zero, vai ser uma reta que passa pela origem. E vai ser uma reta decrescente porque o coeficiente angular é negativo, ou seja, vai ser uma reta decrescente que vai passar aí pela origem. Ou seja, o coeficiente linear é zero, e aí nós vamos fazer esse n é o corte da reta no eixo y. Portanto, nós vamos fazer também o x, aliás, o y sendo zero. Se o y for zero, se nós fizermos aqui o produto, nós também vamos obter 3 vezes 0 é 0. E quando a gente for isolar o x, o menos 2 vem para debaixo do zero. 0 dividido para menos 2 também é zero. Logo, o x também é zero. Logo, o ponto que a reta passa é 0 em x e 0 em y. Ou seja, ela passa pela origem, já que o coeficiente linear é zero. Para nós experimentarmos um outro ponto que está pertencendo à reta, nós podemos fazer o seguinte. Quando nós assumirmos o valor 3 para x, vamos substituir esse x na equação, que é 3. Portanto, 3 dividido para 3 dá igual a 1, logo sobra apenas o menos 2. E aí nós vamos ter o ponto 3 e menos 2. E agora nós podemos construir o nosso gráfico com bastante precisão. Como um dos pontos que passa pela reta é na origem, nós marcamos o ponto 0, 0. E ele também passa pelo ponto 3 e menos 2. Logo, podemos ligar esses pontos e passar a reta. Desta forma, o gráfico da equação da reta é esse aí, uma função decrescente. Aliás, né, o coeficiente angular deu menos 2/3. Portanto, nós temos uma função decrescente. Na letra C, nós vamos construir o gráfico da equação U, da reta U, que tem a equação x menos 6 igual a 0. Nós percebemos que nesta equação ela não tem o valor do y, ok? Então, significa que a equação é apenas x igual a 6. X igual a 6. Significa que é uma reta vertical, que passa pelo ponto 6 e 0. Então, nós temos aí o gráfico, que é uma reta perpendicular ao eixo x, portanto, uma reta vertical, tocando aqui no ponto 6 e 0. Logo, este é um gráfico da reta U, porém, não representa uma função. Na letra D, nós vamos encontrar o gráfico, desenhar o gráfico da reta V, que tem a equação y mais 3 igual a 0. Observe agora que não aparece o valor do x. Então, nós vamos encontrar aí a equação reduzida, levando o 3 para o segundo membro, fica menos 3. Logo, a equação da reta é y igual a menos 3. E se trata de uma função constante, onde a reta, o gráfico da reta, toca no menos 3, que é o coeficiente linear. E o coeficiente angular é 0, já que é uma reta paralela ao eixo x. Portanto, este é o gráfico da reta
V. Na questão 2, está pedindo para a gente encontrar o ponto de interseção da reta R e da reta S. Ou seja, existe um ponto aí que é comum a essas duas retas. Então, nós já vimos que para encontrar um ponto de interseção, é necessário a gente formar um sistema com as equações das duas retas. Formado o sistema, nós vamos assumir uma das variáveis, uma dessas letras, das incógnitas, sendo igual a zero. Então, para a gente poder fazer com que uma delas fique zerada, é preciso que nós usemos um artifício matemático onde faça com que anule. Ou aqui vai ficar menos 2x para cancelar o 2x com menos 2x, ou aqui vai ficar 2y, e aqui se eu multiplicar por 2 a equação inteira, nós vamos ficar com menos 2y, para cancelar com o 2y. Então, multiplicando a equação da reta S por 2, nós vamos multiplicar todos os termos da equação. Então, vamos lá. 2 vezes 2, que dá 4x, e 2 vezes menos y dá menos 2y. E multiplicando, e 2 vezes 3, que dá 6. Então, agora nós podemos cancelar o mais 2y com menos 2y, usando o método da adição para resolver o sistema. Realizando a soma, nós vamos ter 1 mais 4, que dá 5x, menos 1 mais 6, que dá mais 5, igual a zero. Resolvendo a equação, levando o 5 para o segundo membro, então vai ficar menos 5, e dividindo o 5 que estava multiplicando, vamos ficar com menos 5 sobre 5, onde o x será igual a menos 1. Agora, nós vamos substituir o valor do x, que é menos 1, em uma das equações. Só que nós não vamos considerar essa segunda equação que nós alteramos o valor. Nós vamos ter que substituir na original. Mas vamos escolher aqui a primeira equação. A primeira equação que era da reta R. Então, nós vamos substituir o valor do x pelo valor que nós encontramos, que é menos 1. Repete o restante e resolve a equação. Então, 2y menos 1 fica menos 2. Então, ficamos com 2y menos 2 igual a 0. Portanto, 2y que é igual a 2, logo y é igual a 1. Como nós encontramos x igual a menos 1 e o y igual a 1, nós encontramos o ponto de interseção menos 1 e 1. E é assim que a gente encontra um ponto de interseção entre duas retas, sendo dadas as equações de cada reta. Formamos um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, fazemos o sistema do primeiro grau, podemos usar o método da adição ou o método da substituição, e aí nós vamos resolver encontrando uma das letras e depois substituímos o valor dessa letra que nós encontramos, que no caso encontramos o x primeiro, substituímos em uma delas e assim encontramos a outra letra, que no caso foi o y. Portanto, encontrando o ponto de interseção. Na letra B, nós vamos novamente encontrar o ponto de interseção. Então, nós precisamos fazer com que o x seja zero, ou seja, nós vamos ter que eliminar aqui o valor do x, ou então aqui o valor do y, para ser zero. Fica mais fácil para a gente multiplicar por menos 3, a primeira equação, para que fique o oposto do mais 3y, para que a gente possa cancelar o mais 3y com o menos 3y daqui, multiplicando essa equação por menos 3.
Então, vamos formar o sistema das duas equações e fazer o procedimento. Multiplicando a primeira equação por menos 3 e fazendo o sistema, nós vamos ter 5 vezes menos 3, que dá menos 15, e menos 3 vezes y, que dá menos 3y, menos 3 vezes menos 3, menos com menos fica mais, 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui nós alteramos todos os valores, todos os termos. Fazemos agora o procedimento da adição das duas equações. Menos 15 mais 2 dá menos 13. Menos 13x. Cancelando o menos 3y com mais 3y, zero. E 9 mais 17, que dá 26, igual a zero. Adicionando o 13x dos dois lados da igualdade, é como se nós estivéssemos levando esse 13x para depois da igualdade. Então, fica 13x igual a 26. Agora, podemos dividir o 13, que estava multiplicando o x, ele passa dividindo o 26. Fazendo a divisão, nós temos x igual a 2. Agora, nós vamos substituir esse 2 em uma das equações originais que foi dada na questão. Eu vou escolher a equação da reta R para substituir o valor do x que nós encontramos, que foi 2. Logo, nós temos 5 vezes 2, que foi o valor que nós encontramos, mais y menos 3 igual a 0. Realizando as operações, 5 vezes 2, 10, mais y menos 3 igual a 0. 10 menos 3 dá 7, positivo. Leva o 7 positivo para depois da igualdade. Logo, o y é igual a menos 7. Assim, nós encontramos o ponto de interseção. X foi 2 e y foi menos 7. Na terceira questão, diz que a reta R de equação 2x menos 3y menos 6 igual a 0, intercepta o eixo x, que é o eixo das abscissas. Portanto, o ponto P é x e 0, já que ele intercepta o eixo das abscissas. Para nós sabermos onde é esse ponto, para saber essa abscissa, nós vamos assumir que o y aqui é 0. Logo, substituindo o 0, nós temos 2x igual a 6, logo x é igual a 6 sobre 2, que é 3. Portanto, o ponto que era x e 0, nós encontramos o valor do x, assumindo o valor do y igual a 0. Então, o x que nós encontramos foi 3. Então, o ponto é 3 e 0. Para nós sabermos onde a reta toca no eixo y, nós precisamos fazer o ponto Q, que ele diz que a reta também passa pelo ponto P e Q. Então, nós podemos fazer o Q igual a 0 e y. Assumindo agora que o x é 0. Então, sempre para a gente perceber o gráfico, a gente assume primeiro que o y é 0 e encontra o x, e depois assume que o x é 0 e encontra o y. Então, a gente tem aí como representar o gráfico depois que nós encontrarmos aí o valor do y. Colocando na equação agora o valor do x sendo 0, nós temos o seguinte: 2 vezes 0, menos 3y, menos 6 igual a 0. Estamos chamando o x de 0, que é para poder encontrar o y, que é o coeficiente linear, que é o toque da reta no eixo y. Trocando o menos 3y de membro, levando para o segundo membro, nós vamos ter 3y igual a menos 6. Portanto, o y é igual a menos 2.
Desta forma, nós temos o valor do P e do Q, que é onde a reta passa. Onde nós chamamos o Y de 0 e encontramos o X, e depois chamamos o X de 0 e encontramos o Y. E aí, na questão, está pedindo que nós determinemos o ponto médio de P e Q. Para encontrar o X do ponto médio, nós vamos fazer o X do P mais o X do Q e dividir para 2. Logo, nós temos 3 mais 0 dividido para 2, que dá 3 sobre 2. Analogamente, fazemos com o Y do ponto médio, utilizando a mesma fórmula, só que agora com a soma das ordenadas dividido para 2. Então, nós temos Y do ponto P mais o Y do ponto Q. Mais com menos fica menos. Então, é 0 menos 2 sobre 2. Logo, o Y do ponto médio é menos 1. Desta forma, o ponto médio é 3 meios e menos 1. Analisando o gráfico, nós temos o ponto P, que é 3 e 0. O ponto Q, que é 0 e menos 2. E o gráfico da reta com o seu ponto médio, que onde o X do ponto médio é 3 sobre 2 e o Y do ponto médio é menos 1. Portanto, aqui o ponto médio.